Lu, seu áudio ainda não abriu. Opa, muito Agora bom, vai. obrigada. Vamos começar então, né, efetivamente os nossos trabalhos com a nossa primeira sala, né? E essa primeira sala, essa primeira palestra vai ser feita por mim, Luísa Papaléu, só me apresentando. Eu sou taróloga, enfermeira de formação, sou fundadora da Gaia Escola de Astrologia e diretora dos cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, que é esse departamento da Gaia Escola de Astrologia. Sou professora titular de tarô, sou professora também de Astrologia e Saúde e idealizadora e criadora do tarô brasiliano, que foi lançado em 2018, e eu tenho assim um orgulho muito grande de tê-lo. Meu companheiro, meu parceiro de palestra, de estudo, João Carlos Petronilho, inclusive aniversariante do dia. João Carlos hoje está fazendo mais uma primavera, parabéns, felicidade sempre. João Petronilho é sociólogo de formação, especializado em sociologia de religiões e história, psicanalista, tarólogo, astrólogo, terapeuta holístico, idealizador e fundador da Oraculus. Correto? Certinho? Certinho. Muito bem. A nossa palestra ou a nossa apresentação chama-se Conexão e Vivência, a Sagrada Jornada do Tarot. Se os arcanos são segredos e mistérios, a nossa proposta são acessá-los, vivenciando e experimentando desta simbologia secular e possibilitando o seu uso no nosso dia a dia e de forma prática. Muito bem, vamos começar. Vai aí, meu companheiro, na nossa Vamos lá. apresentação. Bom dia a todos que estão assistindo. Eu vou começar a compartilhar a apresentação aqui. É, Todo esse processo e essa ideia de uma vivência, uma conexão com o tarô, vem de uma série de conversas que eu tenho tido com a Luísa ao longo dos últimos meses. E toda vez que a gente se encontra, a gente acaba falando muito sobre o processo de aprendizagem, né? Como que foi aprender o tarô para mim? Como que foi ela durante a jornada dela para ir aprendendo? E foram trocas muito interessantes da gente retomar algumas coisas da nossa história e de como que a gente foi entrando nesse caminho, né? E coincidentemente, nos últimos dias eu tive mais alguns testemunhos sobre essa jornada. Recentemente, um aluno meu que está terminando o curso, eu dou aulas e ele é um aluno que fazia aulas particulares. Quando terminou o processo dele, ele falou: João, eu não sei se eu quero trabalhar com o tarô, mas definitivamente ter passado por essa jornada de aprendizado foi muito transformador para mim. E eu achei muito bonito e muito sincero da parte dele falar isso. Reconhecer que talvez não seja o momento dele trabalhar com isso profissionalmente, mas o quanto ter contato desta jornada e dessa conexão com esses símbolos, com esse alfabeto simbólico, com essas imagens arquetípicas, nos transforma, né? A gente que já estuda bastante tempo e a gente ouve muitas pessoas falando sobre isso, né? O autoconhecimento, quando a gente trabalha com o tarô, ele é do tarô. Uma leitura só, ela não é capaz de transformar a vida de uma pessoa, né? O tarô é uma bússola, ele traz orientação, ele pode trazer previsão, ele pode trazer direção, mas uma única consulta, ela não é capaz de produzir autoconhecimento. Isso vem ao longo de uma série de consultas que a pessoa vai tendo contato e o processo de autoconhecimento, até para que você possa interpretar, trazer uma mensagem positiva, de realmente orientação, de transformação, no momento que a pessoa está vivenciando, é do tarólogo, né? E eu sou de uma época, eu comecei a estudar o tarô mais ou menos em 91, a gente fazia vivências, né? Você ia para um sítio, e passava lá o final de semana sendo apresentado para as cartas, para uma bibliografia, para aquelas imagens. Faz tanto tempo, mas eu ainda me lembro da primeira vivência que eu tive. Porque passar por essa conexão com esse sagrado é um processo transformador.
E quando a gente fala sagrado aqui, eu não estou falando da experiência religiosa, mas da forma como isso vai me conectar com a minha fé, com a minha história, com a percepção, porque cada um dentro da sua jornada vai se percebendo de uma forma para poder colocar isso dentro de uma leitura, e é isso que vai enriquecer o seu processo de aprendizagem, né? Tudo bem aquilo? Sim, não, eu tô te escutando e estou pensando no início realmente das nossas conversas, né? Do querer realmente estudar e compartilhar um pouco dessas nossas visões, né? Porque nós temos esse ponto, né, em comum, que é o amor ao tarô, o amor ao estudo, a curiosidade, né? E nós tivemos alguns encontros pessoais e conversando, a gente falou, vamos começar a estudar junto, entender um pouco mais desse nosso processo de aprendizado, como é que a gente enxerga cada arcano, né? Como é que a gente conseguiu também, de uma certa forma, amadurecer os arcanos, que eu falo que o arcano ele é apresentado no primeiro momento, e a partir daquela apresentação, a gente vai vivenciando realmente experiências que vão nos trazendo conexões com aquele arcano ou com os vários arcanos no dia, né? Porque o tarô é vida e ele vai se apresentando a cada momento para nós. E como é que aquilo vai amadurecendo no sentido de como é que a gente consegue lidar com as experiências e com as variáveis, né? Que realmente a vida nos apresenta. E cada vez que você vai dando uma olhada, você fala, nossa, eu tô vivendo uma temperança, eu estou vivendo um imperador, né? E como é que você realmente vai absorvendo e vai amadurecendo aquele arcano. Então, nós, né, nós dois conversando, a gente começou a fazer, então, encontros mensais, né? E batendo papo, e como é que a gente poderia trazer isso como uma vivência realmente, trazer esse sagrado para nós. Porque, como disse o João, a questão da gente amadurecer, da gente ter uma questão do autoconhecimento, é se reconhecer em cada arcano, né? E poder aproveitar o melhor dessa energia. Isso que é o ideal, porque todos eles têm as suas polaridades, tem o negativo e o positivo. Como é que você vai aproveitar o positivo dessa história, né? Porque o negativo a gente já sabe, né, gente? Que a gente não pensar muito, a gente realmente deixar os nossos impulsos serem mais fortes do que o nosso raciocínio ou a nossa vontade, antes de qualquer coisa, a gente tentar avaliar e poder manter sobre o nosso controle, né? Eu acho que aqui a gente está para crescer, né? Para a gente realmente ter uma vivência de poder ter o autoconhecimento e a partir também da conexão com os nossos estudos e o tarô, né, que é o nosso ponto em comum, como é que a gente consegue realmente trazer isso e aproveitar o melhor daquele arcano, ou aproveitar melhor daquela experiência, né? Porque a gente vai reconhecendo em cada passo, em cada situação, a gente vai reconhecendo, a gente fala, nossa, aqui eu fui um louco, mas aqui eu posso ser o mago, eu posso ser uma imperatriz, eu posso ter mais autodomínio com a força e trazer isso de uma forma positiva. Então, na verdade, se conectar com o tarô e viver o tarô é a gente observar como é que a gente realmente atua, né, no nosso dia a dia, né, da melhor forma que a gente pode, né? Sim, Eu né? acho que, Uma diga, outra, João. uma outra sincronicidade que aconteceu, ontem eu tive uma supervisão com uma ex-aluna. Então eu tenho dentro do oráculo da minha escola, quando o curso de tarot termina, a gente pode fazer encontros a cada 2 meses ou encontros mensais para continuar uma troca, para ter uma supervisão das leituras que eles estão fazendo. E porque a gente não para de estudar, então sempre tem alguma coisa para ir colocando. E foi o que essa aluna colocou para mim ontem. Ela falou: agora que o curso acabou, o que, que eu faço? Eu não me sinto pronta ainda para fazer. Né? Parece que eu não sei nada, tenho tanta coisa para estudar. Eu falei para ela: bem-vinda, eu também não parei de estudar. Essa jornada não tem fim. A gente foi até um ponto onde eu conseguia trocar com você o que eu fui aprendendo. Mas agora a jornada, a sua jornada continua. E as leituras que você vai fazer e outras coisas que você vai aprendendo que vão somando com isso. Então não tem um fim. E por não ter um fim,
foi quando eu comecei a falar com a Luísa sobre essa coisa de construir uma vivência, até para quem já trabalha com isso, conseguir perceber que às vezes, à medida que a gente vai fazendo leituras sequenciais, trabalhando com isso continuamente, por vezes a gente cai numa armadilha que é fechar algumas cartas numa única palavra, numa única chave. E quando você começa a repetir o mesmo, as mesmas palavras e ler o mesmo arcano do mesmo jeito em consultas diferentes, está na hora de você parar e repensar algumas coisas, não que você aprendeu errado, mas que você pode não estar entendendo dentro da sua jornada e da jornada do consulente, como que isso precisa ser ajustado. E uma vivência, como a gente está idealizando, vem muito nesse processo da expansão do vocabulário, da expansão da minha consciência e entender que, além dos símbolos que eu vou interpretar, a minha história pessoal também conta para eu poder colocar isso numa leitura. Eu falo que o tarô primeiro tem que servir para a gente, né? Todo estudo, na verdade, né? Mas eu acho que o tarô, a jornada, né? A jornada dos 22 arcanos, principalmente, ele tem que servir para a gente. Aí, a partir do momento que serviu, que você entendeu realmente como é que ela funciona, aí sim você pode passar para outras pessoas e ampliar, né? Que compartilhar a jornada do tarô, primeiro a gente tem que ter essa questão da introspecção, do entender para nós, depois a gente tem que saber lidar até com os atendimentos. Você tem uma experiência grande de atendimentos, eu também. Você também é professor, então a gente tem essa jornada, pelo menos eu semestral, né? E você também com seus alunos, então a gente tem esse amadurecer da jornada junto com os alunos, né? Então, acho que também parte muito da escuta, do que as pessoas pedem, do que as coisas acontecem, e você tem que ter também essa possibilidade de entender que você não sabe tudo e que você também tem essa troca, que você também tem essa escuta, e também tem que ter a generosidade de ter as percepções que as pessoas também estão trazendo, as dúvidas, as dificuldades, né? Porque cada qual tem a sua vivência, vai ter a sua identificação maior com um arcano ou com outro arcano, né? Então, acho que Sim. essa questão da gente vivenciar, né, é realmente dividir experiências, né? E É. trazer o que a gente entende no sentido dos arcanos, da ótica de cada um, né? Eu acho que isso é importante a gente entender, porque as vivências Sim. são inúmeras, né? São as Sim. variáveis, né? E as coisas vão se ajustando dentro do momento histórico que a gente vai vivenciando, né? Então eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, a questão da espiritualidade numa leitura, ela raramente aparecia, né? Eu comentava alguma coisa, mas as pessoas às vezes não davam muita importância para aquilo. Só que a pandemia impactou muita coisa. E eu percebi que já na pandemia, quando eu começava a falar sobre essa conexão, como que a pessoa estava percebendo, estava conectada com a fé dela, isso começou a ter um outro peso. Então eu vejo hoje que quando eu vou fazer uma leitura, por exemplo, de uma mandala, que tem uma casa que fala sobre essa parte de espiritualidade, as pessoas param para ouvir com uma outra atenção, que é uma coisa que não tinha o mesmo peso antes. A pandemia traz muito medo da finitude, então as pessoas começam a perceber isso. Né? Então a gente vai tendo que entender esses movimentos que a gente está vivenciando, esses contextos, porque o tarô é o mesmo, mas as questões, os medos e os anseios, eles vão mudando. Né? A gente sempre fala, todo mundo vem perguntar de relacionamento e trabalho. Não é só isso. Às vezes esse é uma queixa que ela traz de alguma coisa que ela não está percebendo, mas é um fio para você puxar outras coisas. E para eu conseguir falar sobre essas outras coisas, o meu vocabulário tem que ser expandido. A minha Sim. consciência tem que estar expandida, justamente para eu conseguir perceber aonde que as coisas estão. E aí a gente começa a desenhar um trabalho, né, um processo para pensar como compartilhar essas vivências, né? Então esse é o projeto que eu e a Lu fomos desenhando ao longo desses encontros para propor essa jornada de vivência, né? Isso começa com esse nosso despertar de estudar juntos, né? A vontade que a gente Sim. continua tendo, né, Lu? De De continuar estudar, estudando, né? De de estudar, estudar. continuar estudando, a É, curiosidade, né? De isso. estudar, de partilhar, né?
Eu falo que a vontade de evoluir juntos transforma o aprendizado, e a gente conseguiu realmente transformar até algumas das nossas visões, né? João colocando situações e percepções dele, e eu também me colocando dentro dessa experiência, né? Que já são aí também, eu comecei o estudo do tarô nos anos 90, né? Nós somos da mesma época. E a partir daí a gente começa a entender. E você sabe, João, que na época que eu comecei a estudar tarô, eu fiquei quase 6 anos só na questão da prática, não atendi, até porque eu realmente ainda trabalhava no hospital, né? E então eu tinha toda uma dinâmica, né, de plantões e dias bem conturbados. Mas a partir do tarô e a partir da astrologia, que eu comecei a estudar nos anos 90, eu me tornei uma pessoa melhor, inclusive na minha prática diária como enfermeira. É interessante como que a gente consegue ter transformações, né? Dentro também do pensar, do evoluir, da ampliação de consciência. Então, o que você falou das pessoas às vezes não trabalharem com o tarô, como eu fiquei muito tempo estudando e não trabalhando com o tarô, mas o quanto isso foi importante para mim na minha questão pessoal, na minha vida, na minha evolução como pessoa, como pessoa, mas como pessoa também inserida numa comunidade, inserida num trabalho, inserida no fazer, né? É, Muda sem essa, muito. é, sem essa expansão da percepção, mesmo você que tinha uma atividade que requer muita empatia, ouvir o outro, até para você poder ver que tipo de atendimento, de saída que você vai dar para o que ela está Uhum, vivenciando, o tarô nos ajuda muito nisso, a perceber como o outro está, não só pelo nosso julgamento ou pressupondo situações. Ele ajuda você a entender como realmente o outro está sofrendo. Aonde que uhum, aquilo pode estar doendo? Então isso me uhum. ajuda a escolher as palavras e até a orientação mais objetiva também, né? E A também de partir, forma muito prática, né? As coisas que vão acontecendo e que você vai usando, né? Eu falo que o tarô são as cartas mesmas, são as cartas que você vai tirando da manga, né? Aí você fala, agora eu vou virar essa imperatriz, agora eu vou virar essa temperança, agora eu vou vestindo os arcanos, né? À medida que as coisas vão vão acontecer. vão acontecendo. Essa é a complexidade. Às vezes a gente acha que você vai viver um arcano e não é. Durante o dia a gente vai trocando de roupa, porque vão acontecendo situações. Então Sim, tem leituras ou situações de trabalho que às vezes eu sou uma sacerdotisa, mas às vezes eu preciso ser um diabo, né? Senão o outro não vai sim. me ouvir. Ou às vezes você tem que ser um imperador, você tem que colocar a tua autoridade para que você realmente possa, né, determinar questões, né, falas e objetivos, né, até organizacionais, né? Sim, sim. E aí a gente foi, a partir dessa troca de experiências, entendendo como compartilhar esse conhecimento. E aí retomamos essa ideia de uma vivência, né? Que vai trabalhar várias dimensões dentro desse projeto que a gente está desenhando, né? Primeiro, no silêncio, porque nos silenciar a mente, é muito difícil, né? Mas quando eu consigo, né, não esvaziar a mente, mas silenciar, é quando o símbolo se abre. Quando eu percebo essa presença e eu vou me transformando à medida que ele vai me. É, que eu vou atravessando ele. Por isso que eu coloquei aqui, né? Ver o tarô é caminhar leve, com o coração atento a essas coisas do invisível, que são as intuições que a gente tem numa leitura, com relação às coisas que a gente está vivendo em situações até que eu não estou com uma mesa de leitura aberta, que eu estou vivendo outras coisas. Mas essa leveza e essa percepção no coração é que me faz acessar a intuição de uma forma mais presente, mais leve, essa conexão com o invisível. Por isso que a gente também falou do sagrado no começo, né? É, e você sabe que eu estou até com um livro aqui, que é o Tarô dos Magistas, que eu estou relendo, né? Que é o Legado dos Imagineiros Medievais. Eu achei tão bonito, né? Legado dos Imagineiros, quer dizer, as pessoas realmente tendo a imaginação, construindo símbolos, né? Que é o que o tarô né? E Isso ele isso é Oi, muito diga. importante, essa coisa do imaginário, do imagineiro.
É, Ainda mais num mundo que hoje cada vez a inteligência artificial está muito perto. E quando você precisa desenvolver alguma coisa, simplesmente você pede para ele montar aquilo para você. Então eu me preocupo muito da gente não se desconectar ainda mais dessa coisa da imaginação. Porque o tarô, a leitura de tarô é contar uma história. E essa imaginação precisa estar aberta para eu poder me conectar com esse silêncio, com essa intuição. E aí é onde as palavras certas vão surgir, né? é. E aí ele fala uma coisa interessante, né? Que os primeiros pensadores, eles foram condenados ao silêncio, e a partir daí eles começaram a desenhar e ligavam aos sonhos, né? Então é basicamente isso, é a gente também poder, dentro do silêncio, também ampliar a nossa possibilidade de imaginar, né? De desenhar, né? E usar essas chaves e trunfos do tarô, porque tarô é jogo, né? Então, em qual momento você vai trucar, né? Em qual momento você vai usar um trunfo deles, um dos 22 arcanos maiores, né? Então, a gente tem que pensar também muito nessa questão de vivenciar o tarô, esse método que a gente está trazendo, dessa vivência, né? É realmente a gente trazer a possibilidade de, em qualquer momento, usar um trunfo. Um trunfo é realmente um dos arcanos, né? É. E uma das formas de você expandir e conseguir se conectar a isso, que a gente pensou na vivência, é isso, ela precisa ter uma questão de materialidade. Então, o que vai gerar memórias dessa materialidade? Então, isso passa por música, passa por um cheiro, passa por um movimento, passa por uma introspecção, por uma escrita. Respiração, né? Às vezes a gente está tão pilhado com as coisas que estão acontecendo que a gente esquece até de respirar. A É, vivência é um momento de pausar para você poder viver essas sensações, que isso vai gerar memórias e conexão dentro do que a gente está propondo. é o uso dos sentidos, né? É a gente realmente usar os sentidos, né? E a partir disso, né? Lógico, a partir do corpo, da música, do simbolismo, do ver, do cheirar, né? Os sentidos todos, né? Do ouvir, né? A gente poder trazer realmente uma reflexão interior, né? Trazer para si, cada qual a sua reflexão. E aí é o que você falou, e de uma certa forma trazer um código para aquilo. Naquele momento você pode se lembrar daquela experiência e você usar esse arcano, esse trunfo, essa possibilidade para aquele momento que você está passando. Porque tarô, gente, eu volto a falar, ele é muito dia a dia, né? Tanto que quando a gente faz uma tiragem de tarô, a gente fala, gente, é por esse período. Por quê? Porque é aquilo que você está vivenciando agora e, logicamente, o que vai repercutir nos próximos dias, semanas e meses, né? Não é para 5 anos, não é para 10 anos, é aquela energia que está literalmente é, é próximo a você, né? Aquele momento que você está vivendo, aquele seu presente. Todos os oráculos falam disso. Sempre é o seu momento, é o seu presente, né? É a sua melhor escolha para que possa ter uma melhor repercussão para os próximos dias, semanas e meses, né? Eu E falo que é a pedra que cai no lago e que vai formando as ondinhas. Aquilo é o tarô, é aquela pedra, aquele instante que você viveu, aquele instante que você fez a sua escolha, o instante que você teve o seu impulso, o seu raciocínio, enfim, o seu pensamento, a sua atitude, e o que vai repercutir ali para frente. eu lembro que essa coisa das memórias e desse instante, quando você consegue associar ele a essa experiência física mesmo, né, diz uma Sim, sensação que gera memórias, para mim é muito forte. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre a carta da Lua, então eu estava numa vivência, o segundo dia de encontro era um domingo e estava muito frio e era num sítio, tinha uma neblina, assim, um orvalho. E quando ele começou a falar da Lua, até hoje, muitas vezes quando eu olho para a carta, eu lembro daquela neblina e daquele orvalho. Tinha muito a ver com o que ele estava falando. Cria memórias, então isso me cria ajuda a entender memória. aquela névoa que estava ali para falar da Lua.
E é bem lua mesmo, né? Aquilo que você não enxerga muito bem, né? Aquilo que fica meio que velado, né? É. E fica Então, muito mais no sentido da tua intuição, da tua experiência, né? Das tuas sim, emoções, né? então é a gente resgatar isso, e independente dessa proposta que a gente está trazendo, de estudar de uma outra forma, é isso que é o processo de aprendizagem, né? Quando você vai associando as suas memórias e os seus sentidos, não só decorando, né? Porque tem muita gente que eu ainda vejo que vem me procurar pedindo ajuda para aprender, e vem de um processo, às vezes, autodidático, em que ela acha que ela vai conseguir decorar aquelas chaves para fazer uma leitura. Não é sobre isso. A jornada e a travessia que a gente está falando, independente desse nossa proposta, mas enquanto profissional de oráculo, é passar pela minha experiência, né, de Sim. como foi a minha experiência, tanto de aprendizagem quanto do que eu posso trazer para uma leitura, né? E cada qual vai ter, com certeza, os seus insights, né? Suas Sim, experiências, sim. suas É, reflexões pessoais, né? A sua forma também da sua narrativa, né? Como você narrou agora a sua experiência com a Lua, outros terão outras vão ter experiências as e suas narrar experiências. E quem sabe outras fazendo uma outra sensações. vivência agora, nesse momento profissional, eu também não crio outras associações até de cheiros ou da questão da música. Isso foi uma coisa que nós conversamos muito, que eu achei que era Sim, bem legal, né? Numa vivência hoje, até porque o acesso mais fácil à música, ela também gera memórias. Quantas vezes a gente não ouve uma música e não lembra de coisas, né? E se eu conseguir gerar memórias ligadas a uma música, que falam dessa frequência, dessa sim. imagem arquetípica, me ajuda muito a entender o que a pessoa está vivenciando, né? É um espelho da consciência, não deixa É, de ter essa possibilidade. E aí é, nós fizemos uma divisão, né, de arcanos a partir de três vivências ou três vias, né? Que seria a via da ação, a gente pensou em a via da ação a partir do louco até a força, porque são as saídas de zona de conforto, né? E também são as experiências muito pessoais, né? É aquilo que você realmente impulsiona, faz, acontece, suas atitudes, a sua forma de se colocar. Então, nós dividimos, então, em via de ação, a via da introspecção, que seria a via a partir do enforcado, que seria aquele momento realmente de você trazer um pouco mais para você, né? E também de todos os desafios, né? Que essa via também se apresenta até chegar na Lua, né? Que são os grandes desafios, né? Eu sempre falo que do enforcado até a Lua são as más notícias, né? é. Apesar da gente ter uma temperança ali, né? Tadinha, tá no meio da morte do diabo, quer dizer, não é tão boa a notícia assim, mas é um momento que você tenta, né? Tenta segurar a onda, né? Mas são as más notícias, e a vida é feita disso também, né? A vida é feita de coisas muito boas e de coisas muito desafiadoras, né? A gente nem fala de coisas ruins, mas a gente fala de situações desafiadoras. E essa via da introspecção é você encontrar dentro de você as saídas, porque ninguém vai te dar saída. Não espere milagre, gente. Não existe nada fora, né? O tarot como espelho, de você ver aonde você se pendurou, aonde você se enforcou, né? Para que você possa também encontrar uma saída disso, não ficar É, esperando uma solução mágica, né? Tem muitas formas da gente representar essa estrutura dos 22 arcanos maiores. sim. E muitos autores trabalham com isso por várias associações, vários caminhos, vários blocos, mas dentro das nossas experiências, tanto pessoais quanto de aula, a gente entendeu que este modelo, ele também é um modelo didático que ajuda a perceber algumas coisas dentro do processo de aprendizagem, do processo de leitura e do autoconhecimento também, né? Na verdade, nós desenvolvemos mais o modelo dentro de tantos outros que também já tem, é uma forma de olhar também a estrutura do tarô, né? Então, Sim, nós vimos uma divisão entre a via de ação, via de introspecção, e a via da recompensa, que é a partir do sol, o julgamento, e lógico que o mundo, que é a integração final mesmo, né?
Então, a gente inicia com a saída, né, da zona de conforto ou a individuação, porque a via da ação é isso, é você saber que tudo é muito da sua responsabilidade, é do seu fazer, né, das suas atitudes. E, gente, não existe atitude sem consequência, só para avisar, tá? Porque Uhum. todo mundo acha, eu fiz, mas aí depois eu peço desculpa, aí fica tudo certo, fica tudo na beleza. Não, tudo tem uma consequência, tudo tem uma reverberação. Por isso que a gente tem a via da introspecção, que é aquele momento que a gente fala que vamos pensar, né? Vamos refletir, né? É. Então, Depois mas de também a escrever, gente, a gente tem os ganhos, né? Que é a recompensa, né? eu achei muito legal quando a gente desenvolveu essa imagem, porque você vê, depois de 600 anos de estudo do tarô, ainda é possível criar outras variações Sim, deste processo de entendimento, tanto para que eu possa ensinar, como para que eu possa me perceber nisso também. Então ele continua vivo em movimento, eu não preciso ficar replicando modelos. Eu posso olhar isso a partir da minha perspectiva para tentar abrir mais consciência, conexão e é. essas coisas que a gente está apontando, né? Tem uma divisão do Jodorowsky, né, que é bem interessante também. Ele fala as cartas que olham para cima, que ele fala que vai até a roda da fortuna, né? A roda da fortuna seria ali quase que uma passagem, né? Para outra Sim, via, as cartas que olham para baixo, que seriam as cartas mais introspectivas, e as cartas que olham para cima é a carta da vontade, é o caminho da vontade. É aquilo que realmente você é responsável por você e pelas coisas que você faz, porque são praticamente, e nós sabemos disso, praticamente quase todas as cartas do tarô são de livre-arbítrio, né? Tem muita gente que fala, porque o destino sobre mim. Não, não existe destino sobre você. Existe três, quatro cartas no máximo que são o destino sobre você, e que eu sempre falo, não é o destino sobre você, é aquilo que você não tem o controle, que você permite que aconteça, sim. Né? né? Quando a gente fala de via da ação, é um pouco disso que você está falando. É. Existe uma vontade, mas se não tiver uma ação, um empenho, você não vai conseguir fazer. E Sim, muitas vezes a pessoa, quando vem para uma consulta, que é o que você está falando agora, Lu, ela vem procurar a ideia da predestinação. Eu estou predestinado a destinado, isso. é. Né? Então, está no meu caminho? Olha, pode estar no seu caminho, mas se você não andar, você não vai conseguir fazer. Sim, sim. Por isso, Aí, via da aí que ação. está a questão da responsabilidade de cada um no seu fazer, no seu dia a dia, né? Que é aquela questão do Jung, né? Quando você não faz, é lógico que alguém faz por você, o destino faz por você, ou a vida faz por você. Aí você fica aquela pessoa meio que igual aquele boneco de posto, né? Por onde o vento vai, ele se move, Né? né? É trazer Então, essa responsabilidade e essa percepção disso. Né? é verdade. Para trazer isso de uma forma mais prática e objetiva e reconectar isso com uma vivência, né, com um processo outro de expansão de consciência, de vocabulário, de experiência, a gente começou a fazer alguns desenhos. Então, se a gente for pensar aqui na carta do mago, né, qual seria uma dinâmica que cabe dentro disso? E nas conversas com a Lu, eu falei, muitas vezes a gente fala das habilidades, que o mago tem as habilidades, que tem as ferramentas na mesa, mas quando você pergunta para a pessoa quais são as suas habilidades, ele trata. Tanto o consulente, às vezes até o próprio tarólogo, quando você pergunta, mas aonde está a sua habilidade? O que você sabe fazer? Como que você sabe fazer isso? A pessoa não é capaz de se perceber. Então, para eu falar de talentos, de habilidades, é muito importante primeiro eu entender onde estão as minhas. Aí é onde começa a entrar a conexão com o autoconhecimento e a sua percepção. Se você perguntar também para alguém quais são os seus defeitos, mesmo que seja muito curtinho, a pessoa sabe falar. Mas muitas vezes ela não sabe onde estão as qualidades. E aqui é um pouco mexer com isso, com as minhas habilidades, com as minhas qualidades. Quando eu trago isso à tona, eu trago isso para a consciência. Né?
E a gente pensou muito em músicas que possam gerar esse processo de percepção e de conexão através dessa passagem de novo, vivendo este arcano a partir da minha experiência agora. E essa música do Zé Ramalho, quando a gente ouviu junto, a gente falou, putz, isso tem mais a ver do que eu imaginava antes de olhar com atenção para essa música, antes de ouvir com essa atenção, né? Verdade. E uma coisa legal nessa questão da dinâmica dos talentos, né? Porque o louco, ele traz os talentos, mas ele não acessa, né? Está dentro, tá dentro da sacolinha nas costas, né? Ali estão os talentos. Então, ele não acessa ainda, ele não tem toda a consciência do seu poder, da sua dinâmica, da sua condição realmente de trabalhar, de fazer, né? De pensar, né? Mas aí, nós, lógico, depois do louco, né? Mas que é o impulso gerador, não deixa de ter, ele tem uma ação importantíssima, né? Ele é aquele que começa, que anda, né? Que a gente sempre fala que é o processo realmente da individuação do tarô, né? Mas o mago, ele tem uma ciência, ele coloca na mesa as habilidades, né? Então, quando a gente fala dessa mesa aqui do mago é realmente apresentar tudo que nós podemos usar, né? E você veja só como é interessante que na mesa do mago nós temos os quatro naipes, né? Então, assim, o quanto que a gente pode utilizar, né, esses elementos todos, né? Eu utilizo a minha emoção de forma correta, eu utilizo a minha ação de forma correta, eu tenho vontade, eu expresso isso, né? Eu penso, né? Eu desenvolvo o meu raciocínio, eu consigo concretizar e realizar, quer dizer, todas as habilidades estão ali dispostas, né? E todos nós viemos com isso, né? Eu falo que Deus foi perfeito, né? Distribuiu talentos para todos nós e que bom também que vários talentos, né? Alguns com mais facilidades, outros com menos. Então a gente poderia dizer até qual é o seu dom. Para que você veio? O que você pode desenvolver com tudo isso? Porque às vezes eu posso ter dificuldade em alguma coisa, mas eu posso desenvolver, Sim. né? E às vezes eu tenho mais facilidade e aquilo para mim já é um dom, já é um facilitador, é aquilo que realmente para mim é o mais fácil, flui, né? E eu também tenho que reconhecer, porque tem gente que às vezes insiste em coisas difíceis e às vezes está ali algo tão mais fácil para você fazer, né? E você está dando murro em ponta de faca, né? É. A gente, enquanto tarólogo, às vezes a gente está muito preocupado em ajudar o consulente a perceber isso, né? Aonde está esse dom dele, aonde ele tem habilidades que ele pode não estar enxergando ou que estão subutilizadas. Mas e a gente? A gente às vezes esquece de fazer essa pergunta também, né? Por isso que Aonde está a essa nossa mente? vivência vem perguntar, É, né? Vem é, questionar, na é. verdade, A né? gente vai fazer Quais são muito, os seus é, talentos, né? muitos questionamentos para todos os arcanos, para justamente a pessoa passar por essa experiência, né? E independente desse projeto que a gente está montando, para quem está nos ouvindo, tem interesse no tarô e tem interesse em aprender, pense sobre essas questões, né? Sobre a sua jornada pessoal, como que ela está conectada com o seu processo de leitura, com o seu processo de estudo, todas as experiências que você viveu, de alguma forma, elas vão se acumulando para que você possa conseguir traduzir esse símbolo também, né? A jornada individual conta muito, né? E eu falo para os meus alunos, cada um de vocês tem uma jornada e vocês não são concorrentes um do outro. Sim, Vocês têm jornadas diferentes e cada um vai conseguir desenvolver o seu estilo de leitura, de trabalho, de técnica de jogo, de tema que quer trabalhar, porque tem essa bagagem. Mas você precisa acessar isso para que você possa ajudar. E aí é onde o destino começa a agir, a trazer sim, gente para o meu caminho que eu posso ajudar a partir da história que eu vivenciei. Você sabe sim, disso, depois de trabalhar sim, tanto tempo em hospital, esse é um tema que acaba aparecendo muitas vezes para você. Como eu muitas. trabalhei muitos anos em recursos humanos, eu acabo trazendo muitas pessoas que estão passando por essas questões, assim, de aonde está a minha habilidade, como que eu faço para me reinventar.
né? Não estou conseguindo ver uma saída disso, eu preciso me reinventar, porque muitas vezes ela não sabe aonde estão esses pontos, né? Na verdade, então, o que a gente quer, né, e essa nossa proposta, esse nosso projeto de estudo, que logo vai virar realmente uma vivência, nós estamos trabalhando para isso, né, para daqui a pouco apresentar, é realmente a gente atravessar os arcanos, né, atravessar essas pontes, né, essas estações, né, para que a gente realmente possa vivenciá-las e usar. É lógico que vai ser uma vivência de questionamentos, né? Quais são os seus talentos? É você que tem que me responder, não sou eu, não é João, né? Sim, E é, aí, se você não souber, você tem que buscar realmente quais são os seus talentos, quais são as suas possibilidades, porque todos nós os temos. Isso com certeza absoluta. Então, é um momento de questionamento, mas não de questionamento para incômodo, mas de questionamento para a gente desenvolver a nossa, o nosso autoconhecimento e realmente ter uma existência melhor, né, gente? Que eu acho que os nossos estudos servem para isso, né? sim, sim. É para isso que a É, gente se propõe, né? Ao é, estudar, ao acessar esses conhecimentos um pouco mais, a gente pode dizer metafísicos, filosóficos, né? Eu acho que por aí, né? Eu acho que isso faz parte de uma existência melhor, né? é, passar por esse processo todo, né? A gente não está tentando aqui criar um curso básico ou de fazer Não, uma não. nova alfabetização. Então, assim, pessoas que não sabem nada, talvez elas não entendam tudo o que a gente está falando. Mas para quem tem essa curiosidade de aprender, que quer vivenciar essa experiência, faz muito sentido, né? Uma das vivências que eu fiz que me marcou muito, como aluno da Gaia, eu fiz astrovivência. E eu saí dali muito tocado. Eu recomendei isso para uma amiga minha fazer a astrovivência e ela não é astróloga e ela não tem formação e ela sabe muito pouco. Mas passar pela experiência de uma vivência que fala desse tema foi muito transformador para ela. Toda vivência que eu tive a oportunidade de presencial, de participar, eu saí diferente. Que é isso que a gente colocou aqui na tela, né? É uma jornada que não é só sobre as cartas, que não é só sobre a astrologia, mas sobre quem eu me torno ao passar por esse processo. É verdade. E, na verdade, é essa travessia aí, né? Então, a jornada não é sobre as cartas, mas é Uhum. sobre quem você se torna ao atravessar esses arcanos, esses trunfos ou essas chaves, né? Muito Que eu bem. acho que É, é o mais importante. Bom, é, nós cumprimos o nosso horário, hein, tá João? vendo? Tô de olho aqui. Olha, bonitinho, maravilha. Gente, a gente agradece, né? João, muito obrigado. Para mim está sendo um prazer ter ele, do João, como meu parceiro de estudo, porque realmente é extremamente enriquecedor. Acho que a gente faz trocas incríveis, né? E a gente filosofa, viu, gente? A gente filosofa, a gente fica pensando, a gente, nossa, a gente vai embora, daqui a pouco a gente volta para o show de novo, vamos voltar para o nosso projeto. E assim a gente vai indo. Daí estão os nossos contatos, tanto o meu quanto do João Petronílio. Desejo novamente felicidades, muitos anos de vida e saúde para você, tá? Que Deus sempre te abençoe e guarde, tá? E, gente, muito obrigado pela presença, João, suas despedidas. Agradeço muito o convite, essa oportunidade de estar aqui dividindo isso com você, com as pessoas que têm interesse sobre o tema. Mesmo repetindo tudo que a gente já falou várias vezes, a gente na hora vai pensando outras coisas. Sempre é muito rico. Obrigado pela oportunidade, obrigado para quem assistiu até aqui. Um excelente dia, tem muita coisa legal ainda para acontecer hoje. Essa era só a introdução. É isso aí. E logo, logo nós vamos ter aí a nossa vivência de tarô, isso com certeza, né? Vivenciar tarô, viver tarô, né? Que eu acho que o mais gostoso de tudo é a gente poder viver aquilo que a gente realmente estuda, ama, gosta. É isso que a gente quer. E dividir com as pessoas, né? Porque compartilhar conhecimento é o melhor, né? Guardar conhecimento, isso não existe, né? A gente quer mais é compartilhar, né? Então, gente, obrigado. Daqui a pouco, às
11h30 a gente retorna, então a gente vai tomar uma água, quem quer tomar um cafezinho, toma um cafezinho, que às 11h30 a gente vai voltar com o Rony Herget falando de runas, tá bom? João, obrigado mais uma vez, obrigado, gente, que ficou aqui. Eu estou vendo aqui a minha Mandinha junto com o José Roberval assistindo tudo. Um beijo aí, um beijo para todos vocês. Até mais, até às 11h30. Rony já deve estar chegando aí para fazer a nossa palestra de runas. Um beijo, um abraço, um bom dia. Daqui a pouco estamos de volta. Tchau.